A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Éder William e estamos iniciando agora um novo trabalho que é uma bênção de Deus para todos os nossos internautas que nos seguem aqui em nosso canal no YouTube, pois o Instituto Bíblico Etnos, do qual sou reitor, está trazendo agora estas lições bíblicas de escola dominical, sempre uma semana antes da realização das aulas que acontecem, via de regra, domingo pela manhã, nas igrejas evangélicas que adotam as revistas publicadas pela editora CPAD. Neste segundo trimestre de 2025, trabalharemos com a revista que é focada para a faixa etária de adultos. O comentarista do presente trimestre é o pastor Elianai Cabral. E nestas lições bíblicas, temos como tema do trimestre "E o Verbo se fez carne". E como um subtítulo deste tema central, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é João. Ou seja, a proposta da escola dominical neste segundo trimestre é exatamente o trabalho do estudo, da pesquisa, da reflexão bíblica, teológica, pedagógica sobre o Evangelho de João. Este Evangelho, portanto, é o nosso objeto de análise durante abril, maio e junho do corrente ano. Eu tenho neste momento aqui o sumário com o tema de cada lição durante os 13 domingos, os quais são os seguintes. Hoje, vamos trabalhar com vocês já nesta videoaula a partir da lição de número 1, que tem como título "E o Verbo se fez carne", o Verbo que se tornou carne. E na lição de número 2, o novo nascimento, já é um tema voltado para a doutrina da regeneração, como que se dá o processo do novo nascimento. Na lição de número 3, a verdadeira adoração é a proposta da presente lição bíblica. Na lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Verificaremos aqui, então, como que a metáfora do pão é representativo na vida e no ministério de Cristo Jesus. Na lição 5, a verdade que liberta é o tema que nós estaremos trabalhando, conjugando o poder libertador de Jesus frente ao pecado que escraviza a humanidade. Na lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Verificaremos a relação de Jesus com o seu povo, que é representado na metáfora das ovelhas, e como que se dá hoje esta relação entre os pastores contemporâneos com os crentes da atualidade. Lição 7, eu sou a ressurreição e a vida, é um tema que tem uma perspectiva escatológica, porque a ressurreição de Cristo aponta para a ressurreição daqueles que dormem no Senhor. Lição de número 8, uma lição da humildade, é o título desta escola dominical, onde estaremos analisando o caso de Jesus lavando aos pés de seus discípulos. Lição de número 9, olha o título, o caminho, a verdade e a vida. É a declaração clássica, célebre de Jesus, quando ele afirma categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lição 10, a promessa do Espírito. Aqui, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, será o nosso foco de análise. Lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, a famosa oração sacerdotal de Cristo, que é narrada de forma muito cristalina pelo apóstolo João. Lição de número 12, do julgamento à ressurreição. Também aqui nós temos um desdobramento de um assunto voltado para questões da escatologia, do porvir, do futuro, a doutrina das últimas coisas. Lição 13, renovação de esperança para a finalização desta
lição e do trimestre como um todo, porque a proposta deste trimestre é, como já disse na minha fala introdutória, fazer um estudo, uma investigação sobre o Evangelho de João e trazer as suas lições para as práticas da vida cristã nos dias contemporâneos, como que o Evangelho de João serve de mola propulsora para fomentar na vida de cada crente, de cada salvo em Cristo, uma vida cristã que exalte e que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sejam bem-vindos às lições bíblicas para adultos, segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Portanto, meus amados, nós queremos neste momento já trazer à baila o tema da lição de número 1, 6 de abril de 2025. O Verbo que se tornou em carne. Aqui no tema da lição, eu chamo a atenção para algumas palavras importantes. A palavra verbo, a palavra tornou e a palavra carne. Aqui o verbo, que é uma palavra muito importante neste tema, eu diria que esta palavra verbo é uma palavra-chave para a compreensão da teologia joanina ao longo do seu evangelho, e por que não dizer, nas suas 3 epístolas universais, 1 João, 2 João, 3 João, e também o texto do Apocalipse, que é de sua autoria. Então, em toda a teologia joanina, que compreende esses 5 livros, o Evangelho, que é o nosso objeto aqui de análise na Escola Bíblica Dominical, as 3 cartas universais de João, além do Apocalipse, João, ele tem a preocupação e na inspiração do Espírito Santo, ele quer trazer biblicamente a doutrina do Verbo divino, de Cristo Jesus, que se tornou em homem. A palavra carne é uma outra palavra-chave que identifica a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Então, este tema central da lição de número 1, 6 de abril de 2025, eu entendo aqui a importância de destacarmos a palavra-chave verbo, a palavra tornou e a palavra carne. A carne é a humanidade de Cristo. O verbo é a palavra, o logos divino, o Deus Filho, que se fez homem, se tornou homem. E aqui está a bênção da palavra de Deus, especialmente a bênção da encarnação do Verbo divino. Dito isto, nós queremos destacar aqui a vocês no que diz respeito ao texto áureo que foi escolhido pelo comentarista. Capítulo de número 1 e versículo de número 14 do próprio Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, porque o texto áureo, ele tem ali uma expressão que é a expressão que dá base para o título da própria lição. E o Verbo se fez carne. A expressão verbo, no próprio Evangelho de João, ela se repete também no versículo de número 1, quando a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. Então, nós encontramos aqui, junto com o texto áureo, capítulo 1, versículo 14, e também capítulo 1 e versículo de número 1, João enfatizando, dentro desta introdução do seu Evangelho, a expressão verbo. Verso 14, o verbo que se fez carne. Verso 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo. Primeira referência. Segunda referência, o verbo estava com Deus. Terceira referência,
o verbo era Deus, e a quarta referência ao verbo, João 1,14, e o verbo se fez carne. Então, o texto áureo é o texto de ouro, onde damos o ponto de partida para entender qual é a relação do tema da lição com o texto áureo, isto é, o texto de ouro, que foi escolhido pelo comentarista para que haja uma compreensão da lição a partir do texto áureo. Então, como a proposta é clarificar, explicitar aos alunos, aos leitores, a todos aqueles que participam da escola dominical, que Cristo Jesus é o Verbo que se fez carne, certamente a escolha de João 1,14 é um texto muito apropriado para a gente já de início pensar e repensar biblicamente sobre a importância de Cristo Jesus, sendo o Verbo divino, se fazer homem, isto é, se humanizar, o Verbo que se fez carne. A partir do texto áureo, nós temos então a verdade prática, que diz o seguinte: o comentarista escreve assim: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Meus prezados internautas e assinantes do nosso canal, nesta verdade prática, é exatamente o que praticamos desta verdade bíblica a partir de uma reflexão escrita pelo comentarista que tem a conexão com o tema da lição, ok? Então, nesse sentido, vejam bem, o texto diz assim: o Verbo de Deus. Então, o comentarista parte que Cristo é o Verbo de Deus, como João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, aqui, o comentarista, ele diz que este Verbo de Deus, ele se insere na história. E como que acontece a inserção do Verbo divino na história? Através da encarnação deste Verbo, que é o próprio tema da lição, que o Verbo se tornou carne. Então, ele assume o Verbo divino, a forma de homem, no momento em que ele se insere na história, com um objetivo primordial: redimir os pecadores. Então, a missão principal, primordial do Verbo divino na inserção da história é ele assumir a forma de homem. Aqui temos, então, a encarnação desse Verbo, com o objetivo de concretizar a obra redentora do Calvário, para que, através da morte de Cristo Jesus, os pecadores que o reconhecem como Senhor e Salvador serão redimidos, resgatados e comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, a verdade prática, ela está muito bem construída, e vejamos que durante o texto que tem poucas linhas, existem muitas profundidades, porque o Verbo divino, ele tem a sua autenticidade na entrada da história pela comprovação da humanidade de Cristo. Jesus que nasceu, ou seja, que assumiu a forma de homem, com o objetivo principal, a missão de redimir os pecadores. Isto posto, eu queria aqui também trazer à baila a leitura diária. Durante a leitura diária, se você contemplar na tua revista, a revista da Escola Dominical, ela traz textos de segunda a sábado, e para cada dia da semana, o respectivo texto que tem a conexão com o tema da lição que a gente vai estudar. Então, eu coloquei aqui para vocês Gênesis, Isaías e Filipenses. Então, o comentarista ele faz um recorte para falar do Verbo divino a partir do texto de Gênesis, enfatizando que Jesus, ele é o Verbo como a semente da mulher. Gênesis 3,15.
ok? Então, na promessa de Gênesis 3,15, e esse texto, ele é entendido e até classificado pelos teólogos como um proto-evangelho. Bem, a semente da mulher, quem é a semente da mulher? É alguém que nascerá dessa mulher. Então, nascer desta mulher, conforme Gênesis 3,15, a semente desta mulher é uma prova que o verbo divino se fez carne. Então, é o verbo como a semente da mulher. O texto de Isaías que foi escolhido é o capítulo 7 e o versículo 14, que nos fala sobre o Emanuel, o Deus conosco. Então, Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Esse texto de Isaías 7,14, que é a leitura diária da sexta-feira, faz uma conexão com o Evangelho de Mateus. Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, e a palavra do Senhor, ela nos informa, no capítulo de número 1, que Jesus é o Deus conosco, verso 23 de São Mateus, do capítulo 1, que é uma confirmação de Isaías 7,14, a proposta da leitura bíblica diária, que é separada para sexta-feira. O texto diz, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel traduzido é Deus conosco. Então, Deus entre os homens, ou Deus conosco, ou Emanuel, é o título Emanuel da comprovação que Cristo Jesus, de fato, sendo o verbo divino, se humanizou, entrou na história e se tornou homem. Então, até o próprio título Emanuel é uma prova bíblica, escriturística, desde a época de Isaías 7,14, e a confirmação agora em Mateus capítulo 1, versículo 23, sobre o verbo divino que se fez homem. Mas a leitura diária, ela tem também textos paulinos. E aqui o comentarista fez uma seleção sobre textos paulinos a partir da carta aos Filipenses. Então, na carta aos Filipenses, foi escolhido o capítulo 2, versos 5, 6, 7 e 8. Eu vou novamente pegar aqui a minha Bíblia para fazer a leitura do texto, para a gente mostrar aqui no texto que o verbo divino se tornou em carne, se humanizou, tomou a forma humana, entrou na história. Então, o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6, que sendo em forma de Deus. Então, aqui Paulo afirma que o Logos, que o verbo, que a palavra é divino, é o verbo de Deus, é o verbo divino. Mas o texto continua dizendo assim, que tendo em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Essas expressões, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, é uma prova bíblica que Jesus, ele sendo Deus, assume a responsabilidade para se fazer homem, Emanuel, Deus entre os homens, e habitar conosco. O texto continua dizendo, tomando a forma de servo, porque o verbo divino se tornou em carne. O texto continua, fazendo-se semelhante aos homens, porque o verbo divino se tornou homem. Verso 8, e achado na forma de homem. Então, Cristo está agora como o Jesus histórico, o Jesus imanente, o Emanuel, o Deus entre os homens. E o texto finaliza dizendo que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, que é exatamente aquele objetivo que eu citei durante a verdade prática, que envolve o propósito
de redimir os pecadores. Por isso, a necessidade da morte de cruz. E essa morte de cruz deveria ser efetuada por um homem, mas que homem? Então, o Verbo divino, ele se faz homem para executar essa obra redentora na cruz do Calvário. Então, nós temos na leitura diária os textos em Gênesis, Isaías e Filipenses. Agora, durante a nossa lição, o comentarista ele tem uma proposta de uma leitura bíblica em classe em João, capítulo 1, versos 1 a 14. Eu queria chamar a atenção de todos porque essa passagem, João, capítulo 1, versos de 1 a 14, é a introdução do Evangelho de João. Então, antes que João venha desenvolver a sua teologia joanina ao longo do seu texto, João faz uma breve introdução, e essa introdução, ela está exatamente na passagem do capítulo de número 1, versos 1 a 14. Mas eu também preciso fazer um destaque aqui para vocês, que essa introdução, ela tem duas sessões. A primeira sessão está do verso 1 até o verso de número 5. Dos versos 1 até o verso 5 é a primeira sessão da introdução. E a segunda sessão da introdução compreende os versículos 6 até o versículo de número 14. Só para exemplificar bem rapidamente, dos versículos 1 até o versículo de número 5, onde está a primeira sessão da introdução, João, ele chama Jesus de o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele chama Jesus de Ele, como ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, repete o ele. Depois ele diz, e sem ele, quem é o ele? O Verbo divino, Cristo Jesus. Nada do que foi feito se fez. No versículo 4, João, ele chama aqui, ele diz na palavra nele, ou seja, em Cristo estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e o versículo 5, ele diz que esta vida resplandece nas trevas. Então, aqui, Jesus, ele é o protagonista, que é enfatizado por João na primeira sessão da introdução, que compreende o capítulo 1, dos versos 1 até o verso 5. Do versículo 6 até o versículo 14, o apóstolo João, ele traz agora à baila o tema de Jesus, mas explicando que o Verbo divino que se fez carne, ele teve um arauto que preparou o caminho. Ele está falando agora de João o Batista. João Evangelista, ele fala do seu xará, o João, o Batista, que foi enviado por Deus, um homem enviado por Deus. Versículo 7, João escreve sobre o Batista que João, o Batista, veio para testemunho e para que testificasse, para que todos crescem por ele quem por Cristo Jesus. Mas o apóstolo, ele deixa muito claro que João não era a luz, o Batista, mas ele veio, o Batista, para que testificasse da luz, que é Cristo Jesus. Um dos títulos de Jesus ao longo do Evangelho de João é quando Cristo faz a afirmação, eu sou a luz do mundo. Então, ao longo dos versículos 9 até o 14, João continua desenvolvendo a segunda sessão da sua introdução, quando ele vai trazendo novamente Cristo como grande protagonista dessa história bíblica e tão edificante e tão maravilhosa, e tão importante para todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Portanto, meus amados, eu queria neste momento destacar também aqui para vocês que a gente sempre tem lá na revista da Escola Dominical os hinos sugeridos.
Foram selecionados pela revista 3 hinos sugeridos, 25 da harpa cristã, 124 e o 481. Eu separei rapidamente aqui um comentário a respeito do hino 25 da harpa cristã, que tem aqui como responsável pela frase e pela construção poética o missionário sueco Joel Franz Adolf Carlson. Ele foi missionário aqui no Brasil, e o hino 25 da harpa cristã, qual a relação desse hino com o tema da lição? Bem, nós estamos falando de Jesus, que é o verbo divino que se fez carne. Então, o tema da lição é um tema da cristologia. A cristologia é uma doutrina a respeito da pessoa de Jesus, que faz parte da teologia sistemática. Então, no hino 25 da harpa cristã, quando cantamos este hino, nós encontramos uma cristologia poética nas palavras que foram colocadas pelo saudoso missionário sueco, o Joel Franz Adolf Carlson. Ele, por exemplo, ele chama Jesus de o meu Jesus. Ele identifica nesse hino que Jesus é bom. Ele diz na letra poética que Jesus foi morto, mas vive em mim, e que Jesus merece louvor. O hino, como cristológico, aponta na poesia que Cristo é o Cordeiro de Deus e que ele é tudo. Tu és tudo, sim, tu és tudo para mim. Quando o texto do hino diz, quero a ti dar louvor, é porque o louvor só é dado à divindade. Então, o hino 25 reconhece a natureza divina do verbo divino, que é o próprio Cristo Jesus. E também o título Tu és rei, pois é rei sobre reis, é um outro título que Cristo Jesus ele carrega dentro dos seus atributos. O hino também diz assim, enche o meu coração de ternura e paz. Quem é que pode encher o nosso coração de ternura e paz? Apenas o verbo divino que se fez homem, ok? E mais, as frases continuam na poesia deste hino, que é uma exaltação cristológica, quando o Joel Franz Adolf Carlson diz assim, honra eterna e glória te dou. Meus amados, olha que interessante esta frase muito enfática, para você no hino reconhecer que alguém merece honra eterna e glória, nós daremos a essa pessoa, que é o próprio Cristo Jesus. Então vejamos aqui a importância da relação deste hino da harpa cristã com o tema da presente lição da Escola Bíblica Dominical. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E mais o escritor diz assim, meu Jesus, grande consolador, ungido de Deus, chama Jesus e o reconhece como ungido de Deus, que traz paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Olha, meus queridos internautas, o hino 25 da harpa cristã é, de fato, uma exaltação à doutrina teológica da cristologia, porque, de fato, cada verso, cada frase, cada estrofe, cada linha, cada adjetivo, cada título, cada atributo que é escolhido faz sentido para a relação desta lição bíblica dominical. Agora, vamos para a introdução da lição propriamente dito. Na introdução, nós temos aqui uma assertiva do comentarista sobre o Evangelho de João em comparação com os outros evangelhos. Então, nos 4 evangelhos canônicos, sagrados e reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados, classificados, intitulados de sinópticos. E o Evangelho de João, ele tem uma outra natureza, porque neste sentido, nós vamos estudar ao longo do segundo trimestre o Evangelho de João.
Só que tem um detalhe. Quando nós estudamos o Evangelho de João, a gente pode perguntar, e os outros evangelhos? Então, a gente precisa fazer uma comparação entre o Evangelho de João, que tem uma construção de conteúdo teológico que compreende cerca de 90% de conteúdo do Evangelho de João, cujo conteúdo, que margeia mais ou menos 90%, que você não encontra nos outros evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, existe conteúdo exclusivo no Evangelho de João, cerca de 90% deste conteúdo, que você não vai achar nos outros três evangelhos, ok? Então, nesse caso, nós temos, então, a importância dos estudos do Evangelho de João e fazer a seguinte pergunta. Bem, esses mais de 90% ou cerca de 90% do conteúdo de João que você não encontra nos outros três evangelhos, qual foi a fonte informativa? A fonte informativa foi o próprio João, porque João foi testemunha ocular dos acontecimentos do ministério de Cristo Jesus. Neste caso, João, como autoridade apostólica, um dos 12 discípulos de Cristo, portanto, testemunha ocular dos acontecimentos de Cristo, ele tem, então, essa autoridade apostólica e o theopneustos, a inspiração do Espírito Santo para ser o autor, o escritor do presente evangelho que leva o seu nome. Agora, e os quase 10% que é conteúdo que está no Evangelho de João, mas que também é encontrado nos outros evangelhos? Então, aqui existe uma outra fonte informativa, e essa outra fonte informativa é o Proto-Marcos. Sobre essas questões das fontes informativas, apenas para trazer aqui um parênteses na comparação entre os quatro evangelhos, nós temos nos estudos, nas construções dos quatro evangelhos, as fontes informativas dos quais os evangelistas fizeram uso das mesmas para a construção de sua produção do evangelho que temos em mão. Então, nós temos a fonte M, que diz respeito ao Evangelho de Mateus, a fonte L, que diz respeito ao Evangelho de Lucas, nós temos a fonte Q, que é uma fonte que faz uma dialética entre o Evangelho de Mateus, concomitantemente com o texto do Evangelho de Lucas. E nós temos também a fonte Proto-Marcos, que é exatamente o Evangelho de Marcos, considerado o primeiro evangelho escrito. Sobre os estudos das fontes informativas e a densidade bíblica teológica deste assunto, se você tiver interesse de entrar com mais profundidade nesta especificidade das fontes informativas, seja membro do nosso canal aqui no YouTube, para que você tenha este material exclusivo para o aprimoramento do seu entendimento bíblico e teológico. Agora, ainda na introdução, eu queria rapidamente destacar sobre a localização dos acontecimentos. Como foi dito no slide anterior, se cerca de 90% do conteúdo do Evangelho de João é um conteúdo exclusivo, ou seja, você não encontra nos outros três evangelhos, que são os sinópticos, então, a partir desta premissa, nós temos uma informação importante sobre as localizações dos acontecimentos. Todo o pano de fundo histórico das narrativas do Evangelho de João, na sua grande maioria, acontecem em Jerusalém e nas cercanias que envolvem a cidade santa, Jerusalém, ok? Então, Jerusalém, via de regra, com as suas regiões metropolitanas, né, as suas cercanias, é exatamente o pano de fundo histórico das narrativas joaninas. Agora, quando nós vamos para os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, a grande concentração
dos acontecimentos, com as suas localizações geográficas, elas são mais destacadas durante o ministério de Jesus de Nazaré, na Galileia e nas cercanias desta região, ok? Então, a partir desta questão da localização dos acontecimentos, nós precisamos também aqui trabalhar com vocês a questão da palavra-chave. A palavra-chave para este estudo é encarnação. A encarnação, que é exatamente a palavra teológica, a palavra de reflexão sobre como que se deu o processo do Deus, que é o Logos divino, o Verbo divino, a palavra divina e a sua inserção na história, como que ele se humanizou, como é que Deus se tornou homem, como que Deus conosco, Emanuel, ele tem este momento de passagem, quando ele se torna o Jesus histórico, o Jesus imanente. É sobre a encarnação que nós queremos também destacar para vocês. Então, meus queridos, aqui nós falamos sobre os 4 evangelhos, ok? Destacamos para vocês a localização dos acontecimentos na introdução, destacamos a encarnação do Verbo divino, onde vamos explicar com mais detalhe no desenvolvimento, mas também eu preciso aqui trazer a vocês a questão da autoria e da data. Sobre a questão de data, cronologia, para você fechar uma data e cravar categoricamente, é bem assim complicado, mas a gente tem datas aproximadas. Por exemplo, a data que é comentada na revista gira em torno de 80 a 90 DC, mas também alguns estudiosos entendem que esta data ela pode ser entre 90 e 100 do ano depois de Cristo, ok? Então, nós não devemos ficar assim, polemizando a questão da data, por isso que a gente sempre trabalha com as questões daqueles advérbios de dúvida, de incerteza, provavelmente, por volta de, cerca de. Então, entre os anos 80, 90, ou entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. Agora, a questão da autoria, nós temos aqui uma coisa importante, que a autoria de João, ela envolve fontes externas e fontes internas. Como que sabemos que João, o evangelista, eu estou falando de João, que é o filho de Zebedeu, o pai de João era o Zebedeu, a sua mãe Salomé, o seu irmão Tiago, o maior, e João é o autor do Evangelho. Mas como assim ele é o autor do Evangelho? Então, a partir daqui, a gente tem 2 fontes para a gente trabalhar a autoria, que são as fontes externas e as fontes internas. No que tange as fontes internas, internas do quê? Que está dentro da Bíblia, né? Tem texto na Bíblia que vai nos assegurar que o João, de fato, era o autor. Então, nós temos o capítulo 21 de João, eu vou aqui ler a minha Bíblia, o capítulo 21, e o versículo 20 e o versículo 24. Esses 2 versículos são provas escriturísticas neotestamentárias que João, de fato, ele é o autor. Então, aqui nós temos uma prova de uma fonte interna dentro da própria Bíblia, corroborando a autoria joanina. Verso 20, capítulo 21, verso 20 do Evangelho de João. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus o amava, que nascia se recostara também sobre o seu peito, que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Verso 24. Este é o discípulo que testifica estas coisas. Que coisas? E as escreveu. Escreveu o quê? O próprio Evangelho de João. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Este discípulo, João, ele era tão humilde que ele não colocava o nome dele no texto do Evangelho, que é sua autoria. Ele dizia que
aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia recostara também sobre o seu peito. João poderia ter escrito, olha, eu sou João e fui eu que coloquei, fui eu que me recostei sobre o peito de Jesus no momento da ceia. Eu sou João a quem sou conhecido o discípulo a quem Jesus amava. Não, ele não disse o nome João, mas ele disse as qualidades e os comportamentos que identificam que o autor do evangelho é o próprio João, o evangelista. Então, meus queridos, aqui é uma fonte interna, mas nós também temos fontes externas. As fontes externas são fontes que não são bíblicas, mas são fontes históricas. E aqui nós recorremos aos pais da igreja. Os pais da igreja é a geração da liderança da igreja cristã que sucede os apóstolos de Cristo. O estudo dos pais da igreja é a patrologia e a época desse estudo, que compreende o período dos pais da igreja, se chama a era patrística. Então, eu cito para vocês aqui, por exemplo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Teófilo, e também um texto. Ele não é um texto canônico, mas é um texto histórico que tem a sua importância histórica, que é o texto do cânon Mauro Toriano. Então, estes pais da igreja, que eu acabei de citar para vocês, o Teófilo, o Tertuliano, o Irineu e o Clemente de Alexandria, eles afirmam categoricamente que, de fato, João é o autor do evangelho que leva o seu próprio nome. Agora, nós vimos aqui, então, autoria e data, ok? Autoria e data é o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós vamos abordar aqui na nossa lição é o propósito do evangelho. Na verdade prática, o comentarista já deixou uma pista para a gente, exatamente sobre a questão da redenção dos pecadores, redimir os pecadores. A verdade prática dizia, e o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Redimir aqui vem de redenção, da compra. E essa compra aqui identifica que salvação não é de graça, mas é pela graça. E o pagamento dessa compra foi, de fato, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Então, na verdade prática, nós já temos aqui um indício do propósito desse evangelho, ok? Então, vejamos aqui a questão do propósito. O propósito do evangelho de João, ele tem aqui como das muitas questões da teologia joanina, o que está escrito aqui na palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura de um texto para vocês a respeito deste propósito, que está no capítulo 20 de João e no versículo de número 30 e 31. Capítulo 20 de João, versos 30 e 31. Diz assim a Bíblia: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, para alcançar a remissão, a redenção pelos seus pecados. Redimir os pecadores acontece quando nós cremos que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e por conseguinte, porque cremos, nós receberemos a vida em seu nome. Então, aqui está o grande propósito do Evangelho de João. Então, ao longo de todos os capítulos e versículos do texto de João, deste Evangelho, o propósito é mostrar que Jesus Cristo efetuou os seus milagres e que esses milagres e os seus ensinamentos e o seu ministério e a sua
morte redentora na cruz é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que por isso nós receberemos, a partir da nossa crença nele, vida em seu nome. Agora chegamos também num outro ponto muito importante da nossa lição, dentro desse tópico primeiro, que diz respeito à natureza de Jesus. Importante dizer para vocês aqui sobre dois aspectos de fundamental importância. A natureza de Jesus no Evangelho de João, ela inicia na introdução do capítulo 1, verso 1, falando sobre o Verbo divino. Então, ali está a prova bíblica da sua divindade. Jesus é Deus. Mas, quando lemos o versículo 14, que o Verbo se fez carne, ali nós encontramos a natureza humana de Jesus, porque o Verbo divino se fez ser humano, se fez homem. Então, nós temos o Verbo divino, que é o transcendental, mas nós temos agora o Jesus histórico, porque o Verbo se fez carne, Deus Emanuel, Deus entre os homens, a humanidade de Jesus. Aqui nós temos Jesus entre os homens, Jesus conosco, Jesus se relacionando com o próximo, Jesus de carne e osso, a humanidade de Jesus, através dessa manifestação da sua encarnação, o Verbo divino, o Deus que se fez homem, que se tornou homem, que fala da sua imanência, da sua relação com o ser humano durante o período que ele esteve aqui na Terra, desenvolvendo o seu ministério e ao longo dos seus 33 anos de vida. Então, aqui é importante que nós entendamos que a natureza de Jesus, ela envolve a sua especificidade divina. Jesus é Deus e Jesus é homem. Como Deus, Jesus tem pai, mas não tem mãe. Mas Jesus, como homem, ele tem mãe, mas não tem pai biológico, ok? Então, a natureza do Evangelho de Jesus reúne esta verdade bíblica e também teológica das duas naturezas. Jesus é Deus e Jesus, ele é homem. Agora, chegamos na sinopse, que é aquele momento para fazer o resumo do tópico primeiro da lição, e a sinopse 1 da nossa revista diz assim: o Evangelho de João foi redigido com um propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino, natureza divina, ok? E, por consequência, temos vida nele. Então, quando nós reconhecemos Jesus como Verbo divino, a nossa crença nele nos garante a vida nele, isto é, a nossa salvação. E isso nós encontramos com muito conteúdo, com muito texto, com muitas provas bíblicas ao longo do Evangelho de João, que é o nosso convite para estarmos juntos aqui durante o segundo trimestre de 2025. Agora, eu queria rapidamente também dizer a todos vocês que estão compartilhando com os conteúdos da nossa lição bíblica dominical, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etno, que você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos e clique também no like, ok? Deixando aí o seu likezinho, que isso é muito importante para que o nosso canal alcance mais pessoas com a palavra de Deus. Vamos agora começar o tópico 2 da lição, que tem como proposta Jesus, o Verbo de Deus. Então, agora, o comentarista,
ele quer trazer um recorte sobre a questão da divindade de Cristo Jesus. Ele parte do primeiro subtópico quando ele diz a revelação que ultrapassa o tempo. Eu vou novamente fazer a leitura do texto, lá do capítulo 1 de João, verso 1 do capítulo 1, quando o texto diz: no princípio era o verbo. Ou seja, esse princípio, ele está ultrapassando o tempo passado, o tempo cronológico. Esse princípio aqui está envolvendo para além do tempo da humanidade, da cronologia temporal. Esse princípio aqui está envolvendo um período que envolve a eternidade, antes que Deus criasse os céus e a terra. Ou seja, o Verbo de Deus, Jesus como Verbo divino, a partir do texto de João, capítulo 1, verso 1, quando a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, quer dizer, a existência do Verbo divino, ela é eterna, porque o mesmo é um ser incriado. O Verbo divino, ele é um ser incriado, ele é eterno, ele é a fonte que dele emana o poder da vida e o poder da criação. Então, aqui a revelação que ultrapassa o passado envolve um tempo que não é o tempo da cronologia que nós mensuramos segundos, minutos, dias, horas, meses, anos, décadas e séculos e milênios. Não, não envolve essa questão cronológica, mas essa revelação, ela ultrapassa o passado e ela está para além da cronologia, porque o Verbo divino tem a sua existência para todo sempre, por toda a eternidade. Agora, Jesus como Verbo divino, ele tem a sua natureza fundamental. Qual é a natureza fundamental do Verbo divino? Então, nós temos aqui, durante a nossa lição, Jesus sendo chamado de o Verbo divino, o Verbo de Deus. A natureza fundamental que identifica exatamente uma natureza divina da deidade. Por falar de natureza divina, isto é, deidade, nós estamos aqui trazendo teologicamente, biblicamente, que a natureza do Verbo de Deus, como natureza divina, é a mesma natureza divina do Pai, Deus Pai, e é a mesma natureza divina de Deus Espírito Santo, isto é, da Santíssima Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, o Verbo divino, e Deus Espírito Santo, eles têm exatamente essa natureza fundamental que envolve Deus como o eterno. Então, Deus Pai é eterno, o Espírito Santo é eterno e o Verbo divino também é eterno. Então, a natureza fundamental do Verbo divino envolve a sua deidade, também chamada divindade, ok? Então, meus queridos, nós reconhecemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que Jesus é o Verbo divino. Agora, o comentarista também traz, durante o tópico 2, um terceiro subtópico, cuja seção é uma aspas num trecho que foi recortado da Bíblia, quando diz assim: no princípio era o Verbo. Então, neste caso aqui, nós estamos apenas trazendo uma confirmação exatamente do comentário que foi muito bem elaborado pelo nosso comentarista, que quando quando João escreve sobre o Verbo divino no Novo Testamento, a palavra Verbo divino lá no Novo Testamento, no original, ela está no grego. E essa palavra no grego é logos.
logos. Logos no grego. Então, dizer que Jesus é o verbo divino é dizer que no original grego, Jesus é o logos divino. Mas também é correto dizer que Jesus é o verbo divino do grego, o logos divino, e que nós, aqui na nossa língua portuguesa, podemos também usar a expressão Jesus é a palavra divina. Então, Jesus é a palavra, o verbo e o logos. Então, esse no princípio que João escreve no Evangelho é uma equivalência do no princípio que nós encontramos no livro de Gênesis. Então, nós temos aqui João trazendo o no princípio e uma conexão com o no princípio, Bereshit, que é no hebraico do Antigo Testamento, Bereshit bara Elohim. Então, nós temos aqui João 1, verso 1, numa conexão direta com Gênesis 1, verso 1. Porque aqui a Bíblia, ela está dialogando entre si. Existe, então, aqui uma dialética, existe aqui uma comunicação que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. É a regra fundamental da hermenêutica. Por essa razão, nós chegamos na sinopse 2 da nossa lição, que nos diz o seguinte: o Evangelho de João retrata Jesus como verbo divino, que se fez presente na história. É o verbo divino? Ok, é o verbo divino. Mas esse Evangelho de João, ele vai nos explicitar que Jesus, ele se faz presente na história. E aí você pode me perguntar, mas pastor Éder, podemos trazer aqui um texto que corrobora a presença do verbo divino na história? Bem, eu vou aqui passar então um texto, que é João capítulo 1, versos 15 até o 18. Porque se a introdução do Evangelho de João termina no versículo 14, que é o textuário da lição, a partir do versículo 15 até o 18, é exatamente a sinopse 2, quando na sinopse nós temos um resumo, e nesse resumo nós temos a seguinte declaração: o Evangelho de João retrata Jesus como verbo de Deus que se fez presente onde? Na história. Então, Deus entra na história, se humanizando, porque o verbo se fez carne, mas aqui nós temos os textos, que são textos que corroboram Deus entrando na história. Versículo 15 do capítulo 1 de João. João testificou dele, João aqui é o Batista, dizendo: este era aquele de quem eu dizia que vem depois de mim, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude com graça e graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quem é o Filho unigênito? Jesus. Ele está no seio do Pai, é o verbo divino. Mas agora a Bíblia diz que este verbo divino, Jesus, que se fez homem, ele nos fez conhecer o Pai, porque ele mesmo diz no Evangelho de João, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, a representação da humanidade de Jesus, o Jesus histórico, o Jesus imanente, o Emanuel, o Deus entre os homens, é de fato uma prova bíblica que Deus se fez presente na história através do verbo divino, a encarnação do verbo, do logos, da palavra. Agora, vejamos como que se dá o tópico 3 a partir da encarnação do verbo. Então, nós temos aí a manifestação do verbo e a luz do mundo, que é a primeira seção do tópico 3.
Então, aqui, o comentarista, ele vai trabalhar através dessa manifestação do Verbo divino, representado pela metáfora da luz. Então, aqui, o comentarista, ele pega o texto de João, capítulo 1, verso 4, verso 5, quando ali existe uma distinção entre luz e trevas. A luz está associada ao Verbo divino, e as trevas, a ausência de Jesus sobre a humanidade pecadora. Então, essa luz é, de fato, uma metáfora que aponta para essa obscuridade que é fomentada pelo pecado. E a Cristo Jesus, que é o Verbo divino que se fez carne, é exatamente a missão de Jesus, salvar a humanidade como a luz do mundo, a luz que alumia a vida da humanidade, que, reconhecendo nele o Senhor e o Salvador, que por nós morreu na cruz, então o impacto dessa luz de Jesus em nós, e luz aqui tem a metáfora do conhecimento da palavra de Deus, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é lâmpada, é luz, é conhecimento, é entendimento. E a plenitude desse conhecimento da palavra é o Logos divino, é o Verbo divino, é a palavra divina que se humanizou, o Emanuel, o Deus conosco, o Jesus que por nós executa uma obra salvífica na cruz do Calvário, exatamente com o objetivo de ser identificado como luz do mundo. O mundo jaz em trevas, mas a luz brilha nesse mundo em trevas, representando aí na metáfora a obra do Verbo divino que se fez carne e por nós morreu na cruz do Calvário. Então aqui está a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Cristo Jesus é o Verbo divino e é a luz do mundo. Mas, agora, já entrando na próxima sessão do tópico 3, temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Então, a encarnação do Verbo divino, porque Jesus, então, como Verbo divino, ele tem este propósito da redenção dos pecadores. Nesta questão da redenção dos pecadores, nós, pecadores redimidos, recebemos um privilégio, que somos adotados por Deus, por obra redentora de Cristo no Calvário, e logo esta adoção nos dá a bênção da filiação com Deus. Então, nós somos filhos adotivos de Deus, porque reconhecemos que Jesus é o Verbo divino e a sua encarnação, através da obra consumada na cruz, dá o privilégio para todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Um texto que dá muita luz sobre esta verdade bíblica está na introdução do Evangelho de João, no capítulo de número 1, e no versículo de número 11 e 12, que diz assim, o texto diz assim, veio para o que era seu. Quem veio? Jesus. Quem são os seus? Os seus conterrâneos nativos de etnia judaica, e os seus não receberam. De fato, a comunidade judaica, na sua questão majoritária, rejeita Jesus como Messias. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se todos aqueles que creem no nome de Jesus, de fato acreditam de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e é o Cristo, então nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, e este privilégio é um impacto positivo da encarnação do Verbo divino para os pecadores que foram redimidos. Temos ainda o tópico de número 3 da nossa lição, quando nos fala sobre a manifestação e a habitação do Verbo. Bem, neste ponto, eu preciso mais uma vez voltar com a leitura do versículo 14,
para explicar o que é a habitação do Verbo. Sobre a habitação e manifestação do Verbo divino como prova da encarnação do Verbo, o versículo 14, que é o texto áureo da lição, diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Eu chamo a atenção de vocês, no versículo 14, para a expressão habitou entre nós. Essa palavra, no original, ela tem um sentido de morada, de tabernáculo. Então, se eu fosse parafrasear o texto, com base nos originais, eu diria que o Verbo divino se fez homem, porque ele tabernaculou entre os homens. Ok? Tabernaculou, não lembra o tabernáculo lá de Moisés? Exatamente. Então, o tabernáculo de Moisés, no Êxodo, era a habitação de Deus no culto da nação israelita, e essa habitação de Deus era uma habitação no sentido da manifestação da presença de Deus através da Arca da Aliança. Então, a presença de Deus representada pela Arca da Aliança, que estava no Santo dos Santos do tabernáculo. A presença de Deus no tabernáculo, o local do culto. Agora, hoje, o culto somos nós. Nós apresentamos a Deus o culto racional. Nós vamos para o culto na casa do Senhor? Sim, nós vamos para o culto na igreja local. Como o salmista disse: "Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor." Mas eu presto o meu culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, é o sacrifício em forma de louvor, de adoração, de serviço no reino de Deus e na obra de Deus. E eu sou, e cada um de nós somos, a casa, a morada, o tabernáculo onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, nós somos a casa da habitação do Santo Espírito. E o texto de João 1,14 é um texto maravilhoso, porque quando João escreve que o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós, esse habitou é exatamente o sentido de tabernaculou. Ele fez habitação entre os homens. É a presença de Jesus em nós. É Jesus dizendo: 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. É Jesus dizendo para a sua igreja na grande comissão: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, chegamos na sinopse 3, do tópico 3, que nos diz: por meio da manifestação do Verbo de Deus, a luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Chegamos à conclusão da nossa lição dominical. E aqui, nas considerações finais, eu quero trazer à memória de todos sobre a importância dos estudos do Evangelho de João para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, é o Cristo transcendental, é o Jesus histórico imanente, é a presença daquele que habitou entre os homens, que tabernaculou com os homens, e que hoje nós podemos, todos nós que o reconhecemos como Senhor e Salvador, glorificar o seu nome pela nossa posição espiritual como filhos de Deus, adotados por Deus, mediante a sua obra redentora no Calvário. O impacto do Verbo que se fez carne sobre a minha e a sua vida, que é crente em Jesus, é motivo de nós valorizarmos a nossa salvação e glorificarmos a Deus pelo privilégio de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Portanto, eu queria pedir a sua ajuda para que muitas pessoas sejam alcançadas através do nosso canal no YouTube, e você
deixe o seu comentário, a sua pergunta, compartilhe esta videoaula, e se você quiser receber conteúdos exclusivos do nosso canal aqui no YouTube, se inscreva e seja membro do nosso canal. Quero convidar a todos para uma breve palavra de oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelos nossos queridos internautas que ficaram conectados nesta videoaula da lição de número 1 do segundo trimestre de 2025. Que o Senhor alcance e abençoe os nossos queridos professores, alunos, o nosso querido comentarista que escreveu a lição e todos os funcionários da Casa Publicadora, e onde quer que este vídeo, esta videoaula seja alcançada, as pessoas sejam impactadas com a oração da fé, para que o Senhor venha abrir os entendimentos para a compreensão das Escrituras. Assim te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção de Deus seja contigo. Amém.